Olá, boa tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aulinha de hoje? Então vamos lá. Hoje, tia Mayara vai conversar com vocês um pouquinho sobre matemática. Tia Mayara passou algumas atividades para vocês já sobre o assunto de matemática, atividade de folha e atividade de livro, incluindo material de apoio, só que foi as atividades que vocês fizeram foram muito de tudo que a gente já tinha estudado na sala de aula. A tia Mayara já tinha explicado tudo direitinho para vocês e daí a gente foi só caminhando com as atividades que a gente tinha para fazer, beleza? Tia Mayara, e a partir de agora não vai ser assim? Vai ser um pouquinho assim e um pouquinho diferente. Por quê? Tem conteúdo aqui no livro que vocês vão relembrar lá que vocês estudaram com a tia Kelly. E tem conteúdo do livro que tia Mayara vai explicar e vocês vão aprender o conteúdo comigo, beleza? Então a gente vai começar agora. A gente vai entrar na segunda unidade de matemática, beleza? Tia Mayara escreveu aqui atrás no quadrinho para vocês verem, ó. Vê se vocês conseguem observar aqui atrás, ó. Tia Mayara escreveu unidade 2, matemática. Nós vamos aprender hoje com essa aula agrupamento de 2 em 2. Vamos relembrar ordem crescente e ordem decrescente e vamos também relembrar números ordinais, beleza? Tia Mayara, mas tem alguns números ordinais que eu não sei como se escreve, eu não me lembro. Essa aulinha vai fazer a gente refrescar nossa memória e aprender alguns que a gente não sabe ainda, beleza? Então vamos começar com o agrupamento de 2 em 2, lá na página 21 do livro, que é essa página aqui, ó. Essa unidade 2, que na verdade se inicia na página 20, ela vai falar sobre localização espacial e de números. Chamaram o que é localização espacial? Isso a gente já vem fazendo lá em geografia, sobre direita, esquerda, frente, trás, quem tá no meio, quem tá entre mim e Alfredo, vamos supor, quem tá entre Joaquina e Mariquinha. Tudo isso a gente vai estar relembrando porque já estudamos em geografia, mas é uma matéria que matemática também traz sobre localização espacial, porque também faz parte de raciocínio lógico, por isso que matemática também traz esse tipo de matéria, tá bom? Então vamos lá, ó. Neste capítulo você vai aprender muita matemática, ao mesmo tempo que vai conhecer vários esportes praticados em duplas, em equipes ou individualmente. Quando a gente traz esse tema de agrupamento de 2 em 2, a gente já trabalha com dupla, porque duas pessoas juntas formam uma dupla. Se eu tenho 2 vidros de cola, é porque isso aqui é uma dupla de cola. Se eu tenho 2 giz de quadro, eu tenho uma dupla. Mas se eu tenho 3, eu não tenho uma dupla. Eu tenho uma dupla e mais um. Porque 2 é um número par. Eu consigo formar uma dupla. 1 mais 1 dá 2, então eu consigo juntar esses dois e formar um par. Se eu tiver mais 2, eu consigo formar mais outro par, ó. 1 mais 1 com 2, 2 mais 2 dá 4. Se eu juntar os 2 e 2 aqui, dá 2 duplas, ok? Se eu tenho um par, quer dizer que eu tenho 2 elementos juntos, que formam um par. Se eu tenho 2 pares, eu tenho 4 elementos, ou seja, 2 elementos juntos formando um par, mais 2 elementos juntos formando outro par. Então, aqui eu tenho 2 pares de giz. Pares, porém a gente sabe que individualmente eu tenho 4. Se eu separo em pares, em duplas, eu tenho 2 duplas ou 2 pares, beleza? É igual meia. Meia, quando você usa um par de meia. Um par de meia são 2 meias individuais que se juntarem formam um par. Assim como um par de tênis ou um par de chinelo, eu tenho 2 individuais, mas quando eu junto os dois eu formo um único par, beleza? Porque não tem como usar um pé chinelo ou meia ou sapato e o outro não, beleza? Então a gente sempre tem que usar, quando a gente vai para a escola, a gente usa um par de meia, um par de tênis ou um par de chinelo, um par de calçado, um par de brincos. Eu tenho um aqui e outro aqui, eu formo um par de brincos porque eu tenho um par de orelhas, eu tenho um par de olhos, eu tenho um olho aqui e o outro aqui, um na direita e na esquerda. Então, eu tenho um par de olhos.
Duas narinas, eu tenho um par de narinas, porque eu tenho duas narinas. Se eu juntar as duas, forma um par. Beleza, gente? Agora, o nariz, eu só tenho um. Boca, eu só tenho uma. Então, quer dizer que é individual, ele não forma par, beleza? Porque um é número ímpar. Vamos relembrar sobre par ímpar, que tem tudo a ver com esse agrupamento? Vamos lá, olha só. O número 1 é um número ímpar. O número 2 é um número par. O número 3 é um número impar. O número 4 é um número par. O número 5 é um número impar. O número 6 é um número par. O número 7 é um número ímpar. O número 8 é um número par. O número 9 é um número ímpar. E o número 10 é um número par. Fica dessa forma aqui, galerinha, ó. Um é ímpar. Lembra que a tia Mayara colocou lá do ladinho do quadro, quando a tia Mayara explicou sobre ímpar par, que eu fiz uma atividade no quadro com vocês? Então, vamos lá. Se eu tenho... Deixa eu pegar meus marca-textos aqui, que aí fica melhor para vocês entenderem. Ai, é muito. Eu tenho uma marca-texto. Se eu tenho uma marca-texto, eu não tenho como formar par, nem dupla. Então, ela é um número ímpar, porque só tenho um. Se eu tenho duas canetas marca-textos, eu formo um par. Então, é um número par. Se eu tenho 3 canetas marca-texto, eu não tenho como fazer duplas. Eu não tenho como formar um par. Eu formo um par e sobra um. Se sobra um, é porque eu tenho um número ímpar. Eu tenho 4 canetas marca-textos, então eu posso fazer 2 duplas, 2 pares. Então, o número 4 é um número par. Eu tenho 5 canetas marca-textos. Eu tenho um par, eu tenho 2 pares e vai sobrar um. Então, é um número ímpar ou é um número par? É um número ímpar, porque se sobra, é número ímpar. A mesma coisa se você for fazer com o número 6. Tem outra canetinha aqui, ó. Tenho 6 canetas. Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares. Não sobrou nada. Então, 6 é um número par. Eu tenho 7 canetas aqui. 7, vamos lá. Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares e sobrou um. Então, eu tenho um número ímpar. Vamos lá, eu tenho 8 aqui. Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Então, eu tenho um número par. Então, 8 é um número par. Tenho mais uma caneta. Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares e sobrou uma. Então, o número 9, se sobrou uma, é um número ímpar. E eu tenho, por fim, mais uma caneta. Vamos ver aqui quantos pares formam. 1, 2, 3, 4, 5 pares. Então, se não sobrou nada, é porque é um número par. Então, 10 é um número par. Então, vamos recapitular quais são os números pares que nós temos aqui. Beleza? 1 é ímpar, 2 é par. 3 é ímpar, 4 é par. 5 é ímpar, 6 é par. 7 é ímpar, 8 é par. 9 é ímpar, 10 é par. Beleza, galera? Então, vamos lá continuar a nossa aulinha. Aqui, ó, agrupando de 2 em 2. Se a gente observar as imagens, eu vejo um par de crianças andando de bicicleta. Eu vejo um par de crianças brincando com uma bola. Eu vejo 2 pares de crianças aqui nadando. Então, estão todos em pares, ok? A mesma coisa aqui. Aqui tem a mesma coisa, tia Mayara? Não, aqui tem um número ímpar, ó. Eu tenho 3 crianças correndo. Então, é um número ímpar, não é um número par, porque eu tenho um par mais um. Aqui eu tenho 4 crianças jogando basquete. Então, eu tenho 2 pares de crianças jogando basquete, beleza? Então, vamos para a pergunta. O que as crianças das ilustrações estão fazendo? A gente falou já, né, nessa página aqui.
Um par tá andando de bicicleta, o outro par jogando futebol, provavelmente, porque tá com a bola no pé. E o outro par está tendo aula de natação, alguma coisa em relação à piscina, a água ali. Você pratica algum esporte? Eu, tia Mayara, não pratico nenhum esporte. Atualmente, nem na academia eu ando indo, porque não podemos sair de casa. Então, tia Mayara tá em casa. Mas, se fosse para perguntar se eu pratico algum tipo de esporte, como futebol, vôlei, na época em que eu estudava, igual vocês estudam, a tia Mayara fazia vôlei, mesmo sendo baixinho, eu adoro vôlei. E fazia handball. Handball era um esporte que eu amava muito. Tia Thalita vai fazer com vocês assim que a gente voltar, porque ela também gosta de handball. Qual brincadeira ao ar livre é a sua preferida? Posso confessar uma coisa pra vocês? Amo soltar pipa. Adoro pipa. Pipa pra mim é vida. Adoro levar meu filho na praia pra soltar uma pipa. Bola a gente até brinca um pouco, né? Eu e meu marido, a gente fica meio que jogando a bola um pro outro, com meu filho, joga na perna, joga no pé, às vezes vai na mão, que eu gosto de um vôlei, mas não tenho muito costume de fazer isso não, tá? Mas eu gosto mesmo quando eu posso sair de casa por causa da quarentena, mas a gente gosta muito de soltar pipa. Aqui em casa eu tenho linha, tenho rabiola, tenho tudo. E, inclusive, assim que a gente voltar, a gente vai ter um projeto de brincadeiras antigas muito bacana. Tia Mayara já tá até aqui, ó, com os caderninhos de vocês de artes, colando sobre brincadeiras antigas. Eu vou dar só uma mostrinha pra vocês, ó. Olha que bacana, aqui tem toda a descrição do projeto, aqui começa a nossa primeira folhinha das nossas atividades de brincadeiras antigas, até carrinho de rolimã, a gente rola pela escola, é muito da hora. Vai chegar o dia, se Deus quiser, eu creio em Deus, a gente vai voltar. Virando a página. A página 22, ela traz a página 22, 23, 24 e 25, traz sobre esse assunto que tia Mayara trouxe aqui no quadro para vocês, que eu falei logo no início da nossa aula. Vou começar por etapas aqui. Agrupamento de 2 em 2, a tia Mayara acabou de explicar, que é sobre o número par e o número ímpar, quando a gente tem que juntar esse agrupamento. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, por exemplo, isso daqui, vários pauzinhos. Vamos supor que são imagens, vamos supor que são, sei lá, pessoas aqui. Na atividade, pode pedir para eu agrupar. A gente aprendeu aqui agora a agrupar de 2 em 2 com o par ou ímpar. Ele pode pedir para você continuar agrupando de 2 em 2. Como que eu faria isso, tia Mayara? Ó, 1, 2, 3. Nessa primeira aqui, tenho 7 pauzinhos. Vamos supor que são 7 pessoas aqui. Olha que desenho maravilhoso de pessoa que a tia Mayara sabe fazer. Daí ele pede para agrupar de 2 em 2. Então eu pego as duas pessoas, ou seja, os 2 tracinhos e circulo. Depois eu pego mais os outros 2 e circulo. Pego mais os outros 2 e circulo. Como esse só tem 1, eu não posso circular, porque não tem 2. Esse aqui então ficou um número ímpar. Sobrou 1, ok? Vamos supor que aqui ele pede pra gente agrupar também de 2 em 2. Essas 3 pessoas aqui, vamos supor que são 3 animais, 3 jacarés aqui. Circulei e sobrou 1. Tia Mayara, sempre vai sobrar? Não sei, talvez. Pode ser que a atividade deixe sobrando, pode ser que a atividade não deixe sobrando, depende do que o enunciado te pede. Esse daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pauzinhos. 6 é o número par que a gente viu. Então, como é que eu vou fazer agrupando de 2 em 2, tia Mayara? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agrupei. Olha como é que ficou diferente. Esse daqui sobrou 1, esse sobrou 1 e esse aqui não sobrou nenhum. Tudo depende do enunciado. O enunciado pode te pedir assim, por exemplo, agrupe os objetos de 2 em 2. Aí você vai lá e agrupa, né? Aí ele pergunta, quantos objetos tem? Aí vamos supor que tinham 10 objetos. Você vai botar lá, número 10. Sobrou algum? Você vai dizer que não, porque se a gente agrupar de 10 em 10, como é um número par, eu vou conseguir agrupar todos. Agora, vamos supor que ele mande você agrupar essas 7 pessoas aqui dessa folha. Você vai agrupar. Vai perguntar quantas pessoas você tem nessa imagem. Você vai botar 7. Você agrupou todos? Você vai botar não. Sobraram algum? Você vai botar sim. Quantos? 1. Sobrou 1. Entendeu? Ou quantos você agrupou? Agrupei 6 pessoas.
Tudo depende do enunciado da questão. A tia Maria está falando de uma forma mais genérica para você conseguir fazer as atividades independente de qualquer situação que apareça. Então, eu estou expondo algumas situações para que você consiga fazer perfeitamente bem essa atividade. Depois que você for fazer essa, igual essa aqui, eu vou fazer essa primeira questão com vocês para vocês terem uma ideia do que a tia Maria está falando. O tênis, que é um esporte, pode ser disputado individualmente em duplas. Para jogar, usam-se raquetes e bolas. Estas crianças estão se organizando para jogar tênis em duplas. Ó, essas crianças aqui estão se organizando para jogar raquete em dupla. Jogar tênis, né, no caso. Letra A. Quantas crianças vão jogar? A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 crianças vão jogar. Então, vou escrever lá, 12 crianças. Letra B. Quantas duplas podem ser formadas com essas crianças? Aí, a gente vai pegar a nossa marca-texto, o nosso lápis ou o que for e vai agrupar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 pares, ou seja, 6 duplas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu formei 6 pares, eu formei 6 duplas. Eu vou escrever lá. Letra C. Se alguma criança ficará sem par, vai sobrar alguma criança igual sobrou nesses círculos aqui, ó, que sobrou uma? A gente vai colocar aqui não, porque aqui não sobrou nenhuma criança. A gente circulou todas elas, beleza? Então, a resposta é não. Se houvesse mais 5 crianças, quantas duplas poderiam ser formadas? Aí, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que são as 12 crianças, e vamos botar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 12 dá 17. Então, vamos lá, ó. Fiz os 15 pauzinhos, os 17 pauzinhos. Vamos circular para ver quanto que vai dar de dupla, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai sobrar, ó. Fiz 8 duplas, ou seja, 16 é um número par e sobrou 1, porque eu dou o número 17. Lembra que a unidade 7 é ímpar? Então, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97, 107, 117. Todos os números que terminem com o numeral 7 vai ser ímpar. Todos os números que terminam com o numeral 6 vai ser par. Todos os números que terminam com o numeral 5, que no caso é a unidade, vai ser ímpar, porque 1 é ímpar, 2 é par, 3 é ímpar, 4 é par, 5 é ímpar, 6 é par, 7 é ímpar, 8 é par, 9 é ímpar e 10 é par. Então, todos os números que finalizarem com esse númerozinho que a gente viu aí da unidade, ele vai ser ímpar ou ele vai ser par. Tudo depende do final do número, beleza? Independente se é só de unidade, ele pode ser uma centena, uma dezena, uma casinha de milhar, que é o número 1000 para cima. Se terminar com 7, com 3, 1, 3, 5, 7, 9, é um número ímpar. Se terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, é um número par, beleza? Continuando, já fiz essa número 1 com vocês, aí vocês fazem a 12, que é muito similar também, beleza? Aí vem a número 3, a página 23 também, que é muito bacana de fazer. Vocês vão circular essas meias aqui em números pares. Aí você vai colocar aqui, número de meias, aqui tem 6. Você vai separar em par, você vai circular em duplas. E quantas que sobraram? Se não sobrar nenhuma, você vai escrever 0. Se sobrar uma, você vai escrever 1. Se sobrar 3 ou mais, você vai botando aqui, dependendo da quantidade que for sobrar. Ok? Sempre vai ser 1 ou 0, 1 ou 0. Porque se sobrar 3, não tem como, porque 2 já é dupla, né? E aí, no caso, sobraria só uma. 2 mais 1, que as duas da dupla, mais uma que sobra. No caso, é 1, né? Passando a página, a gente começa a chegar... Aí, continua uma questão de par ou ímpar. E vocês vão continuar fazendo, porque já expliquei, tá muito mastigado, além do que a gente já estudou na sala de aula. Começa a vir ordenação e sequência. Tia Mayara, o que é ordenação e sequência? Vamos relembrar o que é ordem crescente e ordem decrescente?
Ordem crescente é que começa do menor número e vai até o maior número. Pensa num bebê que cresce. Ele é bebê primeiro, depois ele vira uma criança, depois um adolescente, depois um adulto e depois idoso, porque ele cresce de forma crescente. Não existe você nascer idoso e regredir de idoso para vida adulta, para adolescente, para criança, para depois bebê. Isso seria uma ordem decrescente. A gente nasce, cresce, reproduz e depois morre. Isso é a ordem crescente, é uma ordem cronológica de como acontecem as coisas. É igual, por exemplo, eu tenho o número 10, o número 50, o número 1 e o número 23. Se a gente vai colocar esses números aqui na ordem crescente, primeiro vai vir o número 1 aqui, primeiro, depois o número 10, depois o número 23 e depois viria o 50. Então, como que ficaria a resposta dessa questão aqui? 1, 10, 23 e 50. Isso daqui seria a resposta de ordem crescente. De ordem decrescente seria o contrário, seria de 50 para lá. A ordem decrescente, crescente. A ordem decrescente desse número aqui ficaria 50, 23, 10 e 1. Decrescente, ou seja, do maior número para o menor número. Opa! Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Ordem decrescente. Ordem decrescente seria esse. E ordem crescente seria esse. Beleza? Desses números que eu inventei aqui. Então, crescente do menor para o maior e decrescente é do maior até o menor. Não tem que ter uma ordem cronológica, tipo 1, 2, 3, 4, não. Ele pode ter essa ordem certinha dos números, ou ele pode pegar número aleatório e pedir para que você ordene ele, ou seja, ordenar é colocar na ordem correta, do maior para o menor, se for decrescente, e do menor para o maior, se for crescente, e do maior para o menor, se for decrescente. Beleza? Daí, essa página 25 aqui tem sobre ordens crescentes e ordem decrescente. Aqui, ó, ordem crescente. Ele fala assim, na verdade, começa aqui, nessa página aqui embaixo, que é a de ordenação. A corrida é um esporte de velocidade e resistência. Na escola de João, o professor preparou uma disputa de corrida. Esses são os atletas que vão participar da prova masculina. Aí aqui tem eles e cada um deles tem uma plaquinha aqui com o número que ele é. Primeiro é 33, depois 81, depois 45, 62, 26, 12, 77, 58 e 23. Essas são as plaquinhas da corrida de cada um deles ali, né? Aí vem a pergunta letra A. Escreva em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, os números dos atletas. Então, você vai ter que ver o número deles aqui e botar a ordem correta do menor para o maior nessa linha aqui da página 25. Depois, na letra B, siga dicas para descobrir o nome de dos 3 primeiros colocados da prova masculina. Lucas não venceu a corrida. Se ele não venceu a corrida, ele não ganhou o primeiro lugar. Antônio chegou em segundo lugar. Então, aonde tem o segundo aqui embaixo, aqui dentro dessa casinha aqui, do segundo, eu vou escrever o nome de Antônio. Se Lucas não venceu a corrida, né, que eu li aqui agora, e o Antônio foi em segundo lugar, então Lucas fica com o terceiro lugar. Então, aqui embaixo do terceiro lugar, eu escrevo Lucas. E no primeiro lugar, eu vou escrever o nome de Arthur. O outro corredor é Arthur. Se o Arthur é o outro corredor e o Lucas não venceu a corrida, quem venceu foi o Arthur. Ah, tia Mayara, aí tem primeiro, segundo e terceiro. Eu lembro que você explicou pra gente que isso são os números ordinais. Sim, galera, muito bem, quem lembrou disso? Primeiro, segundo é diferente de 1 e 2. Olha aqui, ó. Primeiro e segundo é diferente de número 1 e de número 2.
Isso aqui é número 1 e número 2. Quando eu coloco o número 1 e essa bolinha, esse símbolozinho aqui, em cima, do lado, da parte de cima do lado do número, quer dizer que eu tô dando uma posição para esse número. Primeiro lugar, eu uso esse número aqui ou esse daqui? Acertou quem disse? Esse daqui. Porque 1 é 1. Primeiro é primeiro, é um número diferente, é um número ordinal. Toda vez que eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, quer dizer que eu estou falando dos números ordinais. São os números que dão a posição de uma pessoa em uma fila, por exemplo, em um campeonato, primeiro, segundo ou terceiro lugar, a posição de um time. Por exemplo, na tabela do Brasileirão, quem assiste futebol dos meninos, né? Tem lá a posição, quem tá lá no primeiro, em segundo, terceiro, quarto, que vai pra Libertadores, disputar Libertadores, depois vem pra Sul-Americana, que são os que estão mais embaixo, e tem a zona de rebaixamento, que são os últimos lugares. Beleza? Temos também, por exemplo, as meninas que participam de torneio de GR ou de balé, por exemplo, que lá tem primeiro, segundo, terceiro lugar, que ganha medalha, que não ganha, qual é o time ou qual é a criança. Ou, por exemplo, num jogo de videogame, quem tá em primeiro lugar no Minecraft, quem tá em segundo, qual é a sua posição. Quando você fala qual a posição, já te dá menção, ou seja, já te dá ideia de um número ordinal e não de um número normal, um numeral comum, ok? De um algarismo qualquer. Não. Então, número 1 e número 2, que são números normais, é diferente de posição, números ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Por enquanto, até essa unidade já aprende até o 10º. Mais pra frente a gente aprende até o 100. Beleza? Até o 100º. Vamos falar em números ordinais também. Então, aí na página 25 fala sobre isso. E a gente também vai falar sobre um item muito bacana na próxima unidade, que é espaçamento, localização espacial. Sobre maior e menor, vamos tentar lembrar um pouquinho e falar um pouco de tabela. Como é que a gente transfere os dados para uma tabela, de um gráfico para uma tabela ou de uma tabela para um gráfico? Como que eu faço isso, tia Mayara? Cena dos próximos capítulos. Um enorme beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.